Bom, vamos dar prosseguimento aí à gravação dessas questões aqui, da resolução dessas questões do concurso do TJ de Pernambuco, 2012, concurso realizado pela Fundação Carlos Chagas, certo? E vamos agora comentar uma questãozinha aqui sobre o Microsoft Word. Então, a questão diz o seguinte: na operação de converter tabela em texto, no Microsoft Word versão 2003, dentre as opções de separação de texto apresentadas, com exceção da opção Outro, estão. Então, o que seria isso? Você tem uma tabela no Microsoft Word e você deseja converter essa tabela em um texto simples, certo? Ou seja, retirar aquelas linhas de grade que existem na tabela por padrão e deixar somente o que está dentro das células da tabela, como se fosse um texto, tá? E aí, esses textos ou as informações presentes dentro dessas células, elas podem ficar separadas por algum tipo de símbolo, tá? Que pode ser o quê? É justamente o que pergunta a questão. Dentro da caixa de diálogo que é aberta nessa situação, tem a opção Outro, que onde você pode, dentro de uma caixinha, determinar que tipo de símbolo, ali no teclado, vai separar o conteúdo de uma célula da outra, certo? E além dessas opções aí, você também pode utilizar a tabulação de espaço. Simplesmente retirar as linhas de grade e manter os mesmos conteúdos das células tabulados, com espaço, tá? Que geralmente a gente, para manter uma mesma tabulação de espaço, de um conteúdo para o outro, a gente utiliza aquela teclinha famosa, Tab, no teclado, que agora recentemente, né, caiu no concurso do Banco do Brasil, agora já realizado em 2013, uma questão sobre tabulação de espaçamentos para realizar uma numeração em vários níveis. Então, também um tipo de questão que comumente a gente tem em concurso. Então, vamos aqui alternar para uma janela do Microsoft Word, 2003. E nós já deixamos aqui prontinho justamente essa telazinha, que vocês podem aí executar o mesmo procedimento, que seria abrir uma janela do Word, em seguida seria uma tabelinha, como essa que a gente inseriu aqui, é uma tabela com apenas 2 linhas e 2 colunas, e aí nós colocamos alguns nomes. Então, nós temos aqui os seguintes nomes: Augusto, Maria, César, José. 4 células, 4 nomes. Em seguida, clicar dentro da tabela, qualquer uma das células, e no menu tabela, clicar na opção Converter, seguida de Tabela em Texto. Então, converter o que é tabela em texto. Então, automaticamente, ele vai abrir essa caixinha de diálogo que a gente tem aqui, agora no meio da nossa tela, Converter tabela em texto. E aí ele pergunta: separar os textos das células com o quê? Quais são as opções? Como falamos, uma caixinha com a opção Outro, pode ser clicada e você indicar um traço ou algum símbolo que você tenha ali disponível no teclado para separar o conteúdo de uma célula da outra. Tem a opção ponto e vírgula, tem a opção tabulações, que no caso é o que também a gente falou, manter o mesmo espaçamento de uma célula para outra, né? E temos também a opção marca de parágrafo. Marca de parágrafo é aquela ferramentazinha que a gente tem nas versões do Word, que exibe na tela os caracteres não imprimíveis, certo? Marca de quebra de página, marca de quebra de seção, espaços, tabulações e etc. Então, são caracteres que são mostrados na tela quando a ferramenta é ativada, mas que não são impressos. Então, aquela ferramentazinha, parece um pezinho ao contrário, né? Que nós já vimos aqui também em vídeos anteriores, pode ser um símbolo que vai separar o conteúdo de uma célula da outra, tá? Então, essas opções aí, elas podem ser utilizadas. Então, se a gente marcar aqui, tabulações, que seria manter o mesmo espaçamento entre as células e clicar no OK. Então, o que a gente percebe aqui é que as linhas de grade foram retiradas, mas os conteúdos, os textos aqui no caso, foram mantidos na mesma posição, mantendo o mesmo espaçamento, como se estivesse ainda dentro das 4 células, um conteúdo para o outro. Esses conteúdos poderiam estar aqui juntinhos, bem próximos, separados por uma marca de parágrafo, que é um símbolozinho que a gente tem dentro do Microsoft Word, que é esse aqui, bastante conhecido. Ó. Você tem aí no Word 2003 ele ao lado do botão do Zoom. E você poderia também utilizar a opção separar com ponto e vírgula, é uma opção disponível também na caixa converter tabela em texto. E a outra opção é Outro,
Você pode indicar um outro símbolo qualquer para separar, que não seja o ponto e vírgula, que não seja a marca de parágrafo, tabulação de parágrafo, para que você possa separar os conteúdos das células dessa tabela. Portanto, voltando à questão, na operação de converter tabela em texto no Microsoft Word 2003, dentre as opções de separação de texto apresentadas, com exceção da opção outro. Então, com exceção da opção outro, nós vimos mais 3 itens, né? Que é a marca de parágrafo, que é o símbolozinho que a gente mostrou lá daquela ferramenta. Tabulações, foi o que nós usamos aqui na prática, para manter o mesmo espaço de uma célula para outra, dos conteúdos. E a outra opção disponível foi ponto e vírgula, não é isso? Então, além dessas 3, a opção outra, onde você pode escolher um tipo de símbolo para separar o conteúdo de uma célula para outra. Então, quando se usa essa opção, converter tabela em texto, são dadas essas opções para separar o conteúdo de uma célula da outra, portanto, a letra B de bola aqui nessa situação é a opção correta da questão. Então, questão sobre o Microsoft Word. Vamos a uma próxima. Agora nós temos uma questão aqui sobre o Excel e logo em seguida uma questão sobre o Windows 7. Então, não é novidade, a gente já vem dizendo isso em praticamente todos os vídeos, né? A gente tem nos concursos quase certo que questões de Windows, Word e Excel, além de questões de internet e em algumas situações também questão de hardware. Então, isso daí é o básico realmente de informática para concurso. Vamos à questão de Excel. No Microsoft Excel 2003, a inclinação de um título de coluna, texto, em 45 graus, pode ser feita mediante a opção... Bom, então nós temos essa opção aí como opção de alinhamento de célula. Então, nós temos uma janela chamada Formatar Células, certo? E nessa janela nós temos várias abas, várias guias. E dentro dessas guias nós temos aí uma opção de alinhamento, chamada orientação. E nessa opção orientação, você pode indicar uma inclinação em 45 graus, em 15 graus, 30, 10. Você pode especificar ou então colocar o texto dentro da célula na vertical. Então vamos alternar aqui para uma janela do Microsoft Excel, que também já deixamos aqui prontinha para ser utilizada. Dentro dessa célula nós vamos digitar aqui César. E aí, no caso, utilizando esta versão aqui do Excel 2003, tá? Nós podemos utilizar, para abrir essa caixa de diálogo que eu falei agora há pouco, formatar células, vários procedimentos. Um deles, atalho de teclado, vocês podem ir anotando aí. Ctrl e o número 1. Ctrl 1. Segunda opção, o menu formatar da janela do Excel 2003, a opção células. Tá? Terceira opção, clicar com o botão direito do mouse sobre a célula desejada. E nesse menuzinho que é aberto, também temos a opção formatar células. Então, menu formatar, opção células, atalho de teclado, Ctrl 1, ou clicar com o botão direito do mouse sobre a célula e formatar células. Então, quando essa caixa de diálogo for aberta, como nós falamos, é uma caixa de diálogo com várias guias, número, alinhamento, fonte, borda, padrões, proteção. E aqui na guia alinhamento nós temos uma área que é definida como orientação. E você tem uma caixinha aqui, 0 graus. Então você pode mudar esse 0 para 45, certo? Como nós vamos fazer aqui. E clicar no OK. E aí você tem esse tipo de alinhamento para o conteúdo dessa célula. Então a célula com inclinação em 45 graus. Então você tem ali nessa... Vamos aqui teclar Ctrl 1, mais rápido. Olha. Nessa caixinha de diálogo, chamada Formatar Células, nós falamos aí como ela pode ser aberta. Na guia alinhamento, indicar uma orientação, inclinação tanto para cima como para baixo, do conteúdo da célula. Como temos essa opção aqui também, texto empilhado verticalmente. E clicar no OK, a gente tem esse tipo de alinhamento, texto na vertical. Então, utilizando essa versão aqui do Excel, que é a versão 2003, tá? E nós temos aqui preparado também, para esse vídeo ou para um próximo, uma questão mais ou menos do mesmo tipo, também para mudar o tipo de alinhamento da célula com relação ao Excel 2007. Então, a gente tem algumas modificações, já vimos isso,
na janela do Excel 2007. Então, numa próxima questão aqui, a gente vai fazer um comentário sobre esse tipo de recurso também no Excel 2007. Então, o que seria correto aqui para essa questão? Para inclinar em 45 graus o conteúdo de uma célula, você abrir a janelinha formatar células, tem 3 maneiras aqui que nós explicamos, e na guia alinhamento você indicar em graus, orientação, 45 graus e clicar no OK. Vamos voltar à questão. Então nós temos aqui, na letra A, formatar coluna, não. Letra B, formatar texto, não. Letra C, alinhamento em formatar linha. Também não, porque é formatar células, o nome da caixa de diálogo. Na letra D, alinhamento em formatar células. Aí sim, esse é o item correto. E letra E, alinhamento em formatar coluna. Não. Então o correto é abrir a janela formatar células, que nós, mais uma vez repito, explicamos aqui 3 maneiras de como abrir essa janela, e em alinhamento, que é na guia alinhamento, Ctrl 1, janela formatar células, guia alinhamento, você indicar a rotação, como indicamos aqui na caixinha, 45 graus. Então, esse item D de dado aqui é o item correto da questão. Ok? E vamos aqui a uma questão sobre o Windows 7, tá? Para a gente encerrar esse vídeo aqui com uma questão de Word, uma questão de Excel e uma questão sobre o Windows. Um vídeo bacana aí com os principais assuntos cobrados em concurso atualmente. No Windows 7 Home Basic, não se trata de um modo de exibição de arquivos, o modo... Bom, geralmente, né, o Windows, ele exibe o conteúdo de uma pasta em uma janela que é chamada Windows Explorer. E nessa janela, o conteúdo da pasta pode ser arquivos, pode ser subpastas, podem ser os dois, no caso. E esses ícones que correspondem ao conteúdo de uma pasta, eles são exibidos num modo que pode ser ícones extra grandes, ícones grandes, ícones médios, ícones pequenos. Também temos as opções lista, detalhes, lado a lado e conteúdo. Ou seja, no Windows 7 são 8 modos de exibição para esses ícones. Então, se nós abrirmos aqui uma janela do Windows Explorer, vamos ver aqui pronto, já temos aqui uma aberta. Nós vamos ver que na janela do Windows 7, nós vamos encontrar no canto superior direito 3 botões. O último lá, uma interrogação, que é o botão ajuda. O anterior a ele é um botão chamado visualização, painel de visualização, que permite ao usuário selecionar um documento e nesse painel que é aberto do lado direito da janela, o conteúdo desse documento já ser exibido. Tá? E o anterior, que é o primeiro dos 3, é o botão que se chama modos de exibição. E aqui a gente tem um modo de exibição, olha, do tipo detalhes, onde é mostrado aqui o nome dos itens na primeira coluna, logo em seguida a data de modificação desses itens, logo depois o tipo e o tamanho de cada um deles. Se eu quiser mudar o modo de exibição desses itens aqui dessa pasta atual, eu vou clicar no botão modos de exibição e lá no canto nós temos justamente os 8 modos que falamos aqui. Ícones extra grandes, grandes, médios e pequenos, lista, detalhes, lado a lado e conteúdo. Então, se eu, por exemplo, mudar aqui, ó, ícones extra grandes, então nós vamos ver aqui, olha, o tamanho desses ícones realmente imenso. E aí a gente pode ir mudando, principalmente com relação ao tamanho desses ícones, ícones grandes, ícones médios, ícones pequenos, conteúdo. Então, a gente vai vendo aí que a forma de exibição desses ícones vai mudando. Né? Então, temos o botão dentro da janela do Windows Explorer, para qualquer pasta que você venha a exibir, a abrir o conteúdo na tela. O botão modo de exibição no canto superior direito da janela do Windows, com essas opções que nós falamos. Então, lá tem 5 itens, A, B, C, D, E. Então, são 8 modos de exibição. Lá tem 4 que existem nessa lista e 1 que não existe. Vamos justamente aqui a ele. Nós colocamos aqui, inclusive, uma caixinha de diálogo, né, com ícones extra grandes, grandes, médios, pequenos. Lista, detalhes, lado a lado e conteúdo. São os 8 modos de exibição que nós vimos agora há pouco naquele botãozinho da janela do Windows Explorer. Então, desses aqui, as opções aqui, detalhes, lista, lado a lado, sobreposto, ícones extra grandes. Esse sobreposto não existe. Existe detalhes, lista, lado a lado, ícones extra grandes. Então, fora esses 4 aí, ainda existe o quê? Conteúdo
ícones grandes, ícones médios e ícones pequenos. Os outros 4. Esse sobreposto não existe. Letra D de dado aqui, portanto, é um item que não existe como modo de exibição nem nenhuma versão do Windows, né? Porque no Windows XP, questões que nós comentamos também recentemente aqui em vídeos, nós tínhamos miniaturas, lado a lado, ícones, listas, detalhes, né? Então, sobreposto, letra D aí é a opção a ser marcada. Então, com isso a gente conclui mais um vídeo, certo? Com essas questões e em breve nós vamos retornar com mais questões de concurso para vocês.